Vamos orar? E hoje, na nossa devocional do nosso terceiro dia de campanha de oração, eu quero trabalhar um versículo com vocês do que o Senhor tem falado ao meu coração. Tá em Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? E hoje eu quero falar com você sobre recalculando as estruturas. Eu compartilhei com as meninas que estão no grupo da campanha e quero compartilhar com você que está me ouvindo, está fazendo via YouTube ou outra rede social, mas eu tive a oportunidade de conversar com uma amiga e ela falou que ela aprendeu a criar o hábito de correr às 6 horas da manhã. E por que ela fez isso? Porque ela entendeu que ela precisava ter um tempo com Deus. E enquanto ela orava e corria, esse era o tempo dela com o Senhor. E ela falou: Virginia, eu estou preparando a minha estrutura para conhecer meu marido, porque quando ele vier, eu já vou ter criado este hábito e então não será difícil inserir ele no meu dia a dia, sem comprometer aquilo que eu amo, que é falar com o Senhor, é ter um tempo com Deus. E quando a gente fala sobre esse versículo de Lucas 4, 28, fala: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Muitos de nós gostaríamos de ter um relacionamento, de ter um marido, as mulheres que estão aqui, ou uma esposa, para você que está assistindo, mas nós não calculamos qual é o custo disso. Do que precisa ser deixado para trás, quais hábitos precisamos adquirir, quais precisamos deixar. E eu realmente gostaria de fazer uma breve reflexão sobre isso. O Senhor, Ele está nos pedindo para recalcular a nossa estrutura. Sabe, porque nós estamos buscando sempre coisas grandiosas, sempre fazer. E será que esse companheiro, essa pessoa, ela vai vir para realmente completar a nossa vida, para somar? Ou ela simplesmente vai se tornar um peso, porque a rotina dela não combina com a minha? E eu não estou pronta para absorver aquilo que ela tem para me oferecer. E nem eu a ela, porque a estrutura não está pronta. E eu queria perguntar para você quais são as estruturas das nossas vidas que ainda precisam ser recalculadas para a chegada dessa pessoa. Será que não nos colocamos em vários trabalhos, em várias atividades, para não poder sentir essa ausência de alguém? Ou simplesmente porque queremos estar sempre muito atarefadas, mostramos que somos importantes, queremos, entrar num lugar que não nos convém mais. Então, o que eu queria te convidar, e a intenção do vídeo hoje é ser realmente breve, mas falar: recalcule a sua estrutura para a pessoa que o Senhor tem para fazer. Porque como um marido pode se encaixar na vida de uma pessoa que passa 24 horas, em igreja, servindo, fazendo. Não há espaço para ele. A partir do momento, e aí já puxa aquele versículo que o Senhor fala: se eu não amar o próximo como a ti mesmo. Então, assim, se não houver amor, não tiver cuidado com aquilo que nós, com o nosso tempo e com o nosso templo, nós não podemos trazer uma pessoa. E agora eu queria que você realmente repensasse como está a sua estrutura física. E eu não falo de imagem, não falo de corpo, mas eu falo da sua estrutura. Hoje, como está organizado os teus horários, como está organizada a tua rotina, quais são aquilo que você está se comprometendo em fazer. O que você está se colocando para fazer que acaba negligenciando os teus cuidados, negligenciando o teu tempo com Deus, negligenciando, aquilo que o Senhor tem para a tua vida. E aí nos colocamos em compromissos, atrás de compromissos, em fazer. E aí quando encontramos a possibilidade de uma pessoa, aí a gente já modifica e fala: não cabe com a minha estrutura. Ou projetamos uma estrutura que não temos condições de dar continuidade nela. Porque aqui fala bem assim no versículo 29 e 30. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que verem rirão dele.
dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Quais são as estruturas que você está construindo hoje? Por que tanto se meter na construção do vizinho ou das outras pessoas? Né? E aí vem aquele ditado: não é sobre construção, mas é sobre por que a gente está se preocupando tanto com a vida dos outros, o ministério dos outros, tudo dos outros e nada para nós. Sabe, nada pra mim, é sempre dinheiro pra abençoar o outro, dinheiro pra fazer tal coisa, dinheiro, sabe? E aí a gente fala: e aí, e eu? Onde estou eu nessa situação? Sendo que você tem que ser o maior ministério a ser investido, onde você precisa olhar e falar: eu preciso investir em mim, no meu capital. O Senhor, Ele quer mexer nas tuas estruturas, porque se você não abrir o teu coração para que Ele possa modificar, e realmente talvez você está com a sua construção, ela está sendo baseada no orgulho, sendo baseada no medo, e ao invés de você estar construindo algo lindo para o Senhor, você construiu uma linda torre, um muro ao teu redor, para que as pessoas não se aproximem de você. E a grande pergunta é o que você tem construído? Será que o Senhor não precisa tirar alguns muros, não precisa refazer essa estrutura? Será que você não almeja tanto, algo tão grandioso? E daí nós só começamos a falar sobre a carta que foi escrita. Às vezes projetamos, sabe, um marido tão grandioso, sabe? E a gente teve um exemplo na nossa conversa de que Jesus, ele foi anunciado como um rei. Ele é um rei. Mas ele veio numa manjedoura. E aí nós projetamos uma estrutura, porque ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, ele vai vir com muita glória, muito poder, e ele vai vir, sabe, descendo a espada, tal, justiça. Só que a gente esqueceu que ele era manso e simples e que não havia beleza nele. E será que a gente acaba não afastando os outros por conta da sua estrutura? Porque às vezes, ao invés de a gente construir algo para o Senhor, a gente construiu algo para o nosso ego. Algo para o nosso entendimento. Sem perguntar para o Senhor se era aquilo que Ele gostaria que fosse construído. E graças a Deus você está assistindo esse vídeo, porque se você está vendo esse vídeo, o Senhor está dando a oportunidade de recalcular a tua estrutura e convidar o Senhor para modificar esse ambiente. Porque se você é uma mulher de alta performance, uma mulher que está sempre trabalhando, correndo, buscando, estudando, em curso tal, aonde caberá uma pessoa aí? Porque se essa pessoa chegar, você vai ter que começar a se anular. E vocês já não vão compartilhar das mesmas coisas. Porque aí você já está totalmente com a tua estrutura comprometida para algo novo. E tudo bem por isso, mas é você entender o tempo. Se você fala: vê, agora é o meu tempo, eu quero casar, eu estou me preparando para isso, então comece a modificar a tua estrutura. Agora, se você fala: vê, eu estou construindo uma empresa, estou construindo o meu ministério, é para isso. Então você está adaptando a sua estrutura para isso neste tempo. E chegará o tempo de você mexer na estrutura para um casamento. Mas entenda, você é uma construção. E não precisa ser perfeito, mas você precisa convidar o Senhor para estabelecer quais são os parâmetros dele para a sua vida. Então, esse é o convite de hoje. Eu vou orar por você. Eu vou orar para que o Senhor venha te mostrar quais são as estruturas, quais os compromissos precisam ser deixados, quais são as questões que precisam ficar de lado, para que você possa focar naquilo que o Senhor chamou você para fazer. E eu não estou falando que você não deve servir na igreja local ou em algum ministério. Mas às vezes as pessoas estão inscritas em 20 ministérios para se inscrever, para participar, para estar. E acabam usando isso como algo para preencher uma lacuna, um vazio no coração. Não conseguem ficar sozinha, sabe, sem preencher uma carência, sempre no movimento, e mexer, e não consegue parar para olhar, para analisar, para pensar. Quantas vezes você ficou sozinho? Quantas vezes você se levou sozinha para o cinema? Ou foi fazer algo só você e Deus? Talvez é um tempo onde você começar a refletir. E se levar, eu acho que o maior desafio hoje, e a dinâmica que eu quero deixar pra você é: se leve pra sair. Sabe, quantas vezes você foi num pub, num lugar, num restaurante sozinha, só você, e comeu e apreciou, sabe, a sua presença.
Você precisa reconhecer quem você é também. Que você é agradável, que você é linda, que você é deslumbrante, que você carrega a presença do Senhor. Quando você se levou para sair. Está na hora de você começar a trazer beleza para sua estrutura. É muito importante que ela seja sólida, que ela seja muito bem construída. Mas é tempo de enfeitar as estruturas. É tempo de preparar ela para receber aquele que o Senhor nos escolheu. E eu vou orar por isso agora. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus, eu quero colocar, Pai querido, diante do Senhor, Pai querido, cada uma dessas pessoas, Pai, que estão aqui participando dessa oração, que estão participando desta campanha. Deus, eu peço, Pai querido, que o Senhor venha, Pai querido, modificar as estruturas do coração, Pai. Deus, para que elas, quando forem construir, Deus, elas não se sintam envergonhadas por não terminar essa obra. Deus, eu sei que muitas delas, Deus, tem colocado diante de Ti, Deus, o coração, Pai. Elas, às vezes, não têm tempo para elas, para casa, para vida, Pai. Porque entraram no piloto automático, Deus. Entraram, Pai, em lugares que o Senhor não tinha para elas, Deus. Fizeram compromissos, Senhor Jesus Cristo, talvez até financeiros, Pai, que o Senhor não tinha para elas, Deus. E eu te peço, Jesus Cristo, ajuda elas a recalcularem a estrutura. Ajuda elas, Pai, a alcançarem, Pai, algo que o Senhor tem para ela. Algo grandioso, Pai, algo que o Senhor tem para a vida de cada uma. Senhor, não deixa tuas filhas ficarem enganadas. Não deixa, Pai querido, elas se construírem com a carne, Pai querido, com a alma, Deus, com as dores. Mas que elas possam construir, Espírito Santo, algo com o coração, Pai, diante de Ti, dizendo, Senhor, essa construção foi construída à base do orgulho. Senhor, essa construção aqui, esse quarto, foi construído em base de uma carência. Senhor, abala as estruturas que não são suas. Senhor, nos colocamos na Tua presença e pedimos, Deus, nos dá discernimento, Deus. Se fizermos compromissos, Pai, sejam eles de estar em lugares, Pai, financeiros, Pai. Ou nos comprometemos com coisas, Pai, que realmente se tornaram pesadas durante o caminho. E te pedimos perdão por isso, Pai. Senhor, mas nos ajuda, Pai querido, a trabalhar na nossa construção. Pai, eu quero construir, Pai querido, para que a minha vida, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome. Prepara a minha construção, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem. Prepara o meu coração, Pai, para receber o amado que o Senhor tem, Deus, sem perfeccionismo, Pai. Porque eu sei, Pai querido, que Ele não é perfeito, Jesus. Ele é uma pessoa também que está aprendendo Jesus Cristo. E eu sei, Pai querido, que ambos vão ter, Pai querido, que trabalhar nessa estrutura juntos, Senhor. Senhor, que as Tuas filhas tenham uma oportunidade, Deus, de desfazer, sabe, puxadinhos que a alma delas quiseram fazer, Pai. E que o Senhor possa preparar a estrutura de cada uma de nós, Deus, para viver algo extraordinário nesse tempo. Obrigada, Jesus. Nós oramos e te agradecemos, Pai, por entendimento, Deus, porque eu sei que essa palavra vai fazer escamas caírem, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Eu gostaria que de olhos fechados ainda, você colocasse teu coração diante de Deus e pedisse perdão para Ele, se arrependesse, sabe? Dos puxadinhos que você construiu por conta da tua carência, por conta da tua carne, por conta da tua alma. E falasse com o Senhor, sabe? Talvez durante essa semana você vai ter que sair de lugares, desfazer alianças que você se comprometeu em fazer. O Senhor, Ele vai te direcionar, não é para todos isso. Mas o Senhor, Ele vai te direcionar para este lugar de cuidado. Talvez você está se comprometendo financeiramente com coisas que o Senhor não tem para a tua vida. Ajudando outras pessoas a construírem, talvez, impérios, ministérios, sabe? E o Senhor fala, eu só quero o teu coração. Constrói para você, constrói aquilo que eu estou dando para você. Eu te confiei algo. E às vezes você está tão empenhado, sabe, fugindo de olhar para dentro, fugindo de olhar para si. É tempo de se arrepender e mudar a rota, porque o Senhor está nos dando uma nova construção. Que Deus te abençoe.